Você já viveu aquele momento em que tudo parece travado? Quando você tenta, mas nenhuma porta se abre e a sensação é de que o céu está em silêncio? A voz segue firme e acolhedora. Talvez você esteja exatamente aí agora, olhando para algo que parece humanamente impossível. A fé balança, o coração pesa e a esperança quase some. Mas respira, porque quando o impossível aparece, é aí que Deus começa a trabalhar de um jeito que o olho humano não consegue ver. Você não chegou aqui por acaso. Há situações que nos trazem até Deus de forma quase inevitável, como se Ele estivesse nos puxando pelo coração. A narração fica mais suave. Talvez você esteja cansado de lutar sozinho, cansado de esperar um milagre que não chega. E mesmo assim, existe algo dentro de você dizendo para não desistir. E é exatamente esse fio de fé que Deus usa para virar histórias. Agora, faça algo simples. Pense na sua causa impossível. A voz fala lentamente, convidando o coração a se abrir. Aquela situação que tirou o sono, que apertou o peito, que te fez pedir ajuda em silêncio. Deixe essa causa diante de Deus enquanto escuta. Porque hoje, enquanto você acompanha essa mensagem, algo começa a se mover no invisível. E o que vem a seguir aprofunda esse caminho de uma forma que pode mudar tudo. Antes de continuarmos, deixa eu te dizer algo com sinceridade. Esta oração não é apenas para pedir um milagre. Ela é para fortalecer o seu espírito, acalmar seu coração e reposicionar sua fé. A voz soa como quem senta ao lado no sofá. Porque quando a alma está cansada, até o pouco parece pesado demais. E Deus sabe exatamente o tamanho do que você carrega. Hoje, Ele te traz aqui para renovar aquilo que quase se perdeu. Sabe, houve um momento em que eu também carregava uma causa impossível. A narração se torna mais íntima, como quem lembra de um aperto no peito. Eu orava, esperava, e parecia que nada acontecia. Tudo parado, tudo fechado. Mas é justamente ali, quando a força humana acaba, que Deus faz o inesperado. E é nessa curva silenciosa da vida que o milagre muitas vezes começa. O tempo da espera não é castigo. É terreno fértil onde Deus prepara o extraordinário. A voz passa segurança. E se você está ouvindo isso agora, não é coincidência. Existe algo de Deus reservado para você. Algo que conversa com o seu coração de um jeito que mais ninguém sabe. E o que vem a seguir vai te mostrar por que certas situações parecem ir até o limite. Olha, tem momentos na vida em que parece que tudo desaba ao mesmo tempo, né? A narração soa como quem coloca a mão no ombro da pessoa. E a gente pensa, por que Deus deixou isso acontecer? Mas muitas vezes, o impossível não é um castigo, é um convite. Um convite para enxergar que tem algo acontecendo além do que os olhos alcançam. Porque Deus trabalha em silêncio, nos bastidores da alma. É como uma semente. A voz fica calma, quase desenhando a cena. Ela precisa ser enterrada, ficar no escuro, totalmente escondida, para então romper e nascer. Às vezes, Deus permite que certas áreas da sua vida sejam enterradas. Um relacionamento, um projeto, um sonho. Mas não é para te sufocar. É para te fortalecer por dentro, porque é no profundo que Ele planta novos começos. Você não vê, mas Deus está movendo peças que você nem sabe que existem. A narração se torna mais íntima, como um segredo revelado. Enquanto você chora, Ele organiza caminhos. Enquanto você dorme, Ele prepara respostas. E é por isso que situações chegam ao limite. Para que você perceba que não é pelas suas forças. E isso nos leva a um dos momentos mais difíceis da jornada, quando parece que Deus está em silêncio. Sabe aquele momento em que você ora, e parece que nada muda? A narração vem mansa, como quem realmente entende essa dor. É difícil, eu sei. O silêncio de Deus parece um peso no peito, mas muitas vezes, esse silêncio não é abandono. É preparação.
É como se ele dissesse: filho, confia, eu estou trabalhando onde você não vê. Uma vez, eu passei por uma fase assim. A voz traz memória, verdade. Eu pedia respostas, sinais, qualquer coisa, e Deus ficou quieto. Só depois de muitos meses, ao olhar para trás, percebi que ele estava alinhando tudo. Pessoas, caminhos, oportunidades. Foi no silêncio que ele me moldou. Assim como o ouro no fogo, sendo trabalhado sem fazer barulho algum. É curioso, os maiores guerreiros de Deus nascem em ambientes silenciosos. A narração ganha um leve tom inspirador. É nesse período que ele fortalece a fé, afina o coração e nos ensina a depender dele de verdade. E por mais que doa, esse silêncio prepara terreno para algo maior do que você imagina. E é justamente aí que surge o próximo desafio. Quando o impossível escancara em quem realmente estamos confiando. Sabe? É nos dias mais apertados que a gente descobre onde realmente apoia o coração. A narração soa como alguém que senta ao seu lado, olhando nos olhos. Quando tudo desaba, a gente corre para onde? Para quem? O impossível funciona como um espelho espiritual. Ele mostra nossas âncoras, nossos medos e até onde nossa fé realmente vai. E é curioso, porque é justamente quando não temos mais saída que começamos a olhar para cima. É igual a uma criança aprendendo a andar. A voz sorri de leve, trazendo a analogia como quem compartilha algo da vida. Ela tenta, cai, tenta de novo. E quando pensa que está sozinha, o Pai está ali, a um passo de distância. Assim Deus se posiciona na nossa história. Perto, atento, mas permitindo que demos passos de fé. Ele não tira o impossível daqui. Ele tira o medo daqui de dentro. E isso muda tudo. Quando o problema pesa demais, é natural querer resolver do nosso jeito. A narração se inclina, quase num tom de confidência. A gente busca atalhos, opiniões, soluções humanas. Mas chega uma hora em que só Deus pode tocar. E é justamente nesse ponto que Ele nos convida a entregar, de verdade. E quando o coração finalmente solta, aí sim a fé começa a destrancar portas que antes pareciam emperradas. Sabe quando a gente segura uma chave antiga, meio enferrujada, e fica na dúvida se ela ainda funciona? A narração começa suave, quase como um amigo abrindo o coração ao seu lado no sofá. A fé às vezes parece assim, pequena, simples, meio desgastada pelas lutas. Mas o narrador continua. Só que Deus nunca pediu uma fé gigante. Ele pediu uma fé verdadeira, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda. E isso já é suficiente para destravar o que o impossível tenta trancar. A fé não é um sentimento, é uma decisão. A voz traz firmeza, mas sem perder o carinho. Tem dias em que a emoção não ajuda, a força falta, e tudo o que você consegue fazer é dizer: Deus, eu continuo acreditando. E, curiosamente, é isso que ativa movimentos no invisível. É como apertar um interruptor num quarto escuro. Você não vê a energia correndo, mas sabe que a luz vai acender. Quando você escolhe acreditar, mesmo cansado, algo acontece dentro de você. A narração se aproxima, criando intimidade. O peso diminui, o peito abre, e você sente aquele fio de esperança que parecia perdido. Essa fé simples, mas persistente, é a chave que abre portas espirituais que ninguém consegue fechar. E é justamente nessa abertura que Deus prepara o coração para o próximo passo. Para receber o milagre, o primeiro passo é organizar o coração. Não como quem faz lista para o supermercado, mas como quem limpa um terreno antes de semear. A voz guia com calma, convidando a ação concreta. Perdoar quem precisa ser perdoado. Às vezes isso começa com uma carta que nunca será enviada, ou com palavras ditas baixinho na sua oração. Soltar o que pesa é prático. Identifique uma crença que te prende, por exemplo, não sou digno. E declare o contrário em voz alta todos os dias. Pequenos atos geram terreno. Jejum curto, silêncio diário de 3 minutos,
Leitura de uma passagem que te reavive, como Salmo 23 ou Mateus 6. Essas práticas não são mágica, são preparo interno para que o milagre encontre solo fértil. O segundo passo é declarar vida, não derrota, e isso tem nome: confissão e afirmação. A narração firma-se com autoridade serena, mostrando exemplos aplicáveis. Ao invés de repetir medo, troque por frases como: Deus está comigo e nenhum mal prosperará. Pratique declarações simples ao acordar. Diga seu nome e acrescente uma promessa. Por exemplo, Gabriel, hoje eu recebo direção e provisão. Busque sinais práticos. Conecte-se com uma comunidade de fé. Compartilhe sua causa com alguém de confiança e peça oração específica. Isso costuma abrir portas inesperadas. Lembre-se, preparar-se é alinhar atitude, hábitos e vocabulário espiritual, tudo conspirando para receber. O terceiro passo é permanecer disponível à condução de Deus, e isso exige humildade e ação. A voz fica próxima. Ora com sinceridade, mas haja quando Ele apontar um caminho. Seja um pedido de reconciliação, uma oportunidade de servir ou um passo ousado na fé. Exemplos práticos. Escreva 3 coisas pelas quais é grato toda noite. Entregue uma dívida simbólica de ressentimento queimando um papel, ritual de soltura, e comece a ofertar tempo ou recursos mesmo no pouco. A generosidade prepara o coração. Prepare-se também mentalmente. Espere com paciência ativa, não passiva. Acompanhe sinais e registre pequenas vitórias num diário de oração. E quando tudo estiver pronto por dentro, venha com o coração aberto para a oração que vamos fazer agora. Ela sela esse preparo e libera o milagre. Sabe aquele momento em que algo muda, mas tão suavemente que você quase não percebe? A narração começa com calma, como quem segura sua mão enquanto fala. Muitas vezes, o milagre não chega com barulho, chega com paz. Uma porta que antes estava trancada começa a abrir devagar. Um medo que te sufocava simplesmente perde força. Um pensamento que antes te tirava sono agora parece pequeno. Reconhecer o milagre é, primeiro, notar o ambiente mudando dentro de você. É quando você percebe que, mesmo sem a resposta completa, sua alma está mais leve. Isso já é Deus. Mas segurar o milagre também exige maturidade espiritual. A voz baixa, séria, porque toda bênção também pede responsabilidade. Se Deus te dá paz, cuide dela evitando conversas que drenam sua fé. Se Ele te dá uma oportunidade, administre-a com disciplina. Se Ele te devolve alguém, mantenha limites saudáveis. E se Ele abre um caminho, não volte para o anterior só porque era mais confortável. Um milagre pode chegar de forma simples, mas mantê-lo exige vigilância. Orar, se posicionar e não permitir que velhos hábitos destruam o que Deus construiu. Por fim, não perca o que recebeu por falta de gratidão. O tom fica terno, profundo. A gratidão é como fechar o portão do quintal para que nada roube o que Deus plantou. Agradeça todos os dias, mesmo pelas partes que você ainda não vê claramente. Registre pequenas conquistas, celebre vitórias discretas. Fale para Deus: eu percebi, Senhor. Obrigado. A gratidão sela o milagre. É como agarrar a mão de Deus e dizer: eu confio no que o Senhor está fazendo. Quando você reconhece, honra e protege aquilo que recebeu, o milagre não só permanece, ele frutifica. A narração te abraça de forma invisível. Respira fundo, porque até aqui Deus estava te preparando. Tudo que você viveu, todas as lágrimas, todas as vezes que achou que estava sozinho, nada disso foi desperdiçado. Agora você entende os sinais, entende o processo, entende o tempo. E está pronto. Pronto para viver o que Deus reservou. Pronto para soltar o que te prendia. Pronto para receber o que antes parecia impossível. Há algo acontecendo no mundo espiritual enquanto você ouve estas palavras.
E Deus está cuidando de cada detalhe. Ele não te trouxe até aqui para te deixar pela metade. Ele vai terminar. Senhor meu Deus e Pai, neste momento eu coloco diante de Ti a vida dessa pessoa que ora comigo. Tu conheces a dor, a espera, as dúvidas e as batalhas que ela enfrenta. Tu sabes aquilo que pesa no coração dela e aquilo que só um milagre pode resolver. Pai, eu te peço agora, entra onde ninguém mais pode entrar. Toca onde remédios não alcançam. Move o que está parado, abre o que está fechado, cura o que está ferido, restaura o que foi quebrado, traz resposta onde só existe silêncio. Pai, faz o impossível acontecer. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro libertação sobre toda a angústia, toda a ansiedade, toda a confusão mental. Declaro portas abertas, relacionamentos restaurados, saúde renovada, provisão liberada e paz abundante sobre esta vida. Que a tua mão poderosa toque agora cada área que precisa de milagre. E Pai, fortalece essa pessoa, dá coragem para esperar, sabedoria para reconhecer o milagre e maturidade para segurá-lo. Que ela sinta neste exato momento a tua presença envolvendo, acalmando e guiando cada passo dela. Nós te entregamos tudo, Senhor, e cremos, o que para nós é impossível, para ti é apenas o começo. Em nome de Jesus. Amém.